Oruan versus MBL. Esse aí tem sido o assunto da semana e eu acho que por trás dessa questão pode haver uma estratégia política maior, principalmente relacionado ao processo de narcoestalização que está acontecendo no Brasil nesse momento. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e eu gostaria de aprofundar essa questão, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o gostei e se quiser ajudar financeiramente, convido vocês a se inscreverem no Clube de Membros, que nós temos encontros do Clube do Livro todas as semanas com leituras nacionalistas. Então, se você quiser apoiar o canal e ter conteúdo exclusivo e também participar de lives comigo, peço que sejam membros do canal. Além disso, tem a chave Pix na descrição do vídeo também. Pois bem, essa questão da Amanda Vettorazzo, ela é intrigante. Ela vem após alguns meses consecutivos de casos absurdos vindo a público. Quem não lembra das últimas manchetes de cara que foi morto por pisar no pé de um traficante, se não me engano, no Réveillon. Outros casos de diversas pessoas que estão sendo mortas por conta de sinal que faz com a mão, quando vai em outro estado tirar foto, não sei o quê. Tudo isso cria uma ambientação de que nós estamos cada vez mais afundados num narco-estado. Isso é, o Estado está completamente impotente perante a presença das organizações criminosas. Então aqui tem, aquele leque, cada região do país parece ter a sua grande organização influente que realiza esse tipo de opressão contra a população comum, enquanto o Estado está ocupado demais prendendo veinha que cagou no STF. Então, prioridades, né, felas? Então, assim, a gente já vive numa situação onde a justiça parece bem virada do avesso. Então, a gente já vai ter aquela frustração do brasileiro médio a respeito da impunidade com o crime e cada vez maior não só com a impunidade do crime, como se sua vida estivesse cada vez mais sendo ditada pelo crime. E esse tipo de manchete é importante para meio que dar um chacoalhão no brasileiro médio, que mesmo que onde ele viva não tem essa aparência de que o crime domine tudo, ainda assim isso ronda de maneira velada. Isso cria a condição psíquica que ele perceba esse movimento onde o crime organizado vai tomando conta das instâncias públicas. Digo isso que é importante esse tipo de notícia para colocar o sujeito nesse retalho psicológico, porque mesmo em regiões que não aparentam ser dominadas por organizações criminosas, é evidente que são. Por exemplo, São Paulo. Você vê que há uma aparente normalidade pública. Não é tão comum um tiroteio na rua, você ser sequestrado, sei lá, te matarem a troco de nada. Mas se você começar a revirar um pouco, se você tem um olhar mais atento sobre as praças que se tem nos bairros do estado de São Paulo, se você começar a buscar onde tem o crime, onde tem o tráfico de drogas, você vai ver que tudo opera com a máxima normalidade. E que, na verdade, aqui o crime é tão organizado que ele se organizou com o Estado. Então, a realidade é que a gente já vive um narco-estado e justamente o crime organizado já está enfincado dentro do Estado brasileiro, com a permissividade das autoridades públicas. Isso é bastante evidente quando a gente faz esse olhar mais atento, né? Pois bem, onde se enquadra dentro dessas notícias recentes, onde a gente vê na nossa cara o crime nos cercando e mesmo nos oprimindo de maneira muito clara? Nós temos uma sensação de impotência da classe média. E, cara, eu não sei se isso foi de caso pensado, e se foi, não é uma crítica, é uma jogada bem genial, ao meu ver. A Amanda Vettorazzo, ela criou uma lei anti-Oruan lá na Câmara Municipal de São Paulo. Oruan é um trapper, não sei se é funkeiro, trapper, sei lá que diabo é aquilo. O Oruan é uma figura um tanto quanto esquisita, um aspecto subnutrido, com uma aparência meio asquerosa. Dá pra mais ou menos ver aqui o porte do sujeito, né?
O pai dele era um criminoso, traficante, sei lá que diabo que ele era. E o Oruan é um cantor que faz apologia a esse tipo de coisa. O fato dele ser aceito socialmente, em primeiro ponto, pela população, o que já demonstra um grau de imoralidade, assim, um nível de baixa cultura já estabelecida nas nossas camadas marginalizadas, podemos colocar assim. Não sei exatamente quem ouve, escuta o tipo de batuque que esse sujeito, né, tenta levar ao nome de arte, né? Mas enfim, a gente já vê um problema sério em questão cultural por parte da nossa população. E que eu não vou ser também assim, todo tipo de cultura é válida. Não, não. Para mim isso aqui tá abaixo de os batuques tupinambás. Então, para mim isso está abaixo disso. Então, um oruan, um trap é subhumano. Assim, não vou ficar aqui debatendo cultura com vocês. Estou partindo do ponto pacífico de que sim, existem culturas mais elevadas que outras e essa está abaixo do ruim. Ponto. Principalmente porque ela louva tudo que é criminoso. Ela inverte todos os preceitos sociais. E qualquer um que concorde com esse tipo de mensagem deve ser rigidamente reeducado. Não tem uma discussão aqui. Para mim, esse é o ponto pacífico. A partir do ponto que a gente vê o tipo de mensagem que é passada de banditismo por parte das músicas do Oruan, faz sentido esse tipo de lei. Na verdade, eu odeio o fato de não haver uma doutrina pública clara sobre censura. Todo tipo de música que incentiva a vadiagem, o crime, qualquer tipo de comportamento assim, não adequado em termos sociais, devia já ter uma prévia doutrina sobre censurar esse tipo de coisa. Porque você vai gerando degenerações sociais. Gente que realmente começa a produzir cada vez mais músicas com isso, incentivando cada vez mais comportamentos baixos e que não são úteis à sociedade. Não são úteis nem em termos utilitaristas e nem em termos morais. Então, eu sou totalmente favorável à recriação do DIP, só para ficar claro, tá bom? Departamento de Imprensa e Propaganda. Só vem a público aquilo que tem as condições mínimas morais para ser socialmente aproveitável. Esse é o meu ponto de partida também, tá? Mas eu não acredito numa ditadura sumária. Eu acredito numa regulação bem ordenada, com limites, com conceitos bem estabelecidos sobre o que pode e não pode ser dito publicamente. E isso não é uma tendência só para o Brasil, né? A gente olha para o mundo, todo lugar tem esse tipo de regulação. Todo lugar sério, pelo menos, né? E aqueles que têm fazem isso de maneira explícita e os que não têm fazem isso de maneira implícita, com shadow bans, tem essas formas de controle cultural que eles só não admitem, né? Fica nesse verniz de que são democracias e tudo mais. Só que assim, sem fugir muito da questão, a estratégia que, se foi de caso pensado, eu achei genial por parte do MBL, é você se polarizar com esse tipo de cultura baixa, com esses substratos da sociedade brasileira que são verdadeiros rejeitos. Então, não há nada mais inteligente do que você bater de frente com isso para conseguir conquistar um eleitorado de classe média. E é bom que esse tipo de gente é tão deprimente, que se isso foi de caso pensado, os Oruans Fegs aqui morderam perfeitamente a isca. Porque depois que ela propôs a lei anti-Oruan, a gente teve um monte de gente mandando ameaças no Instagram. Assim, mensagem de texto, acho paia. Mas nós temos alguns vídeos de nego com arma, dando a entender que, né, vai fazer uma... como é que eu posso dizer assim? Tá ameaçando de forma indireta ou bastante direta a vereadora. E depois tem um próprio stories do Oruan falando que ó o Jack, junta. Ele literalmente meteu essa. Alguém deveria meter o Jack na mulher. Então assim, nesse ponto eu considero realmente uma cultura baixa e subhumana. Não é porque a gente considerar o Oruan no mesmo status e quem o consome gira em torno deles no mesmo padrão humano civilizatório que nós, que ele tá literalmente defendendo. O cara tá fazendo apologia ao crime, tá defendendo drogas, tá defendendo sodomia, e o cara literalmente pediu pra alguém ir lá e meter o Jack na mulher. O cara é, na prática,
um, um primitivo em tempos modernos. Então, assim, o que um primitivo merece? Aí a gente precisa, né, de algumas frentes de reeducação, civilização, né? A gente precisa de muito pau de arara também. Quando o incivilizado não aceita a civilização, aí a gente tem outros fins, né? Então, assim, esse tipo de reação é perfeito. Porque quem olha de fora fala assim, cara, eu até tentei um falso moralismo, somos todos iguais, precisamos ser abertos às outras culturas. Mas não, cara, a realidade vem e dá um tapa em cheio na sua cara. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, puta merda, que cultura baixa, que sujeito primitivo. Não somos iguais, cara. Definitivamente não somos iguais, como diria o meme lá. E aí, quando você tenta tentar desconstruir esses conceitos, qual que é a reação do Zugabuga, do Zogroid? Literalmente, falar e defender as coisas mais absurdas do mundo. Isso aqui cria uma rejeição na classe média e nas classes civilizadas absurdas a esse sujeito aqui. Então, você polarizar com esse tipo de gente, desde que você não acabe sendo diecada ou morta, é um baita feito. Porque quem vai ficar do lado desse semi-humano? Tipo assim, é algo muito bom. É um fator de unificação da sociedade. Você realmente pode estruturar uma vertente política inteira baseada unicamente no combate ao crime organizado e à cultura que gira em torno desse tipo de organização criminosa. Então, se o MBL for daqui para frente mais firme, mais claro, inclusive se associando com o Bukele, né, toda forma de combate pesado à criminalidade, e aí se oponha em nível de segurança pública e de cultura a esses sujeitos, dá para estigmatizar eles com uma facilidade extrema, porque eles mesmos já produzem esses fatos. Nada melhor do que estigmatizar essa gente para conseguir censurá-las e apagá-las da vida pública. Isso aqui é perfeito para alicerçar um projeto para, se houver vontade política, conseguir entrar no poder e com apoio popular e eu acredito que uma grande massa parlamentar, se o país entrar nesse espírito de caminhar para uma buquelização. Eu não sei, como eu disse, se isso foi de caso pensado ou se foi um tiro, assim, deixaram no ar e o Oruan pegou. Porque realmente é o melhor inimigo para você e o momento é perfeito. É o melhor inimigo para você polarizar. E assim, como eu disse, nas últimas semanas a gente está vendo um monte de notícia absurda de como o crime organizado oprime os cidadãos comuns, oprime as pessoas de bem. Então, são inimigos públicos a serem eliminados com força militar. Não é mais um caso de segurança pública simples, são meros criminosos, desorganizados. Não, existe também por parte desses grupos uma estrutura de Estado paralelo, uma fonte de renda, um tipo de cultura específica, valores e símbolos específicos. Então, são subnichos da sociedade que não devem ser reintegrados, devem ser eliminados. Então, tudo isso fica muito claro para o cidadão comum que tem todas as propensões a apoiar esse tipo de ideia. Só precisa de um evento catalisador, um grande evento público que deixe muito bem demarcada as duas posições. Ou você defende esse tipo de organização e cultura, ou você defende o Brasil. Ponto. Se você conseguir criar uma polarização desse tipo, você ainda constrange completamente a sua oposição, que vai ficar marcada como defensora de bandido. Então, foi um lance político bastante interessante. Eu espero, e eu acho que o MBL deve esperar isso também, né? Evidentemente que agora é hora de vir para as redes sociais, estamos sendo ameaçados e não sei o que. Mas se algo maior acontece, espero que nada grave, né? Mas se esses caras começam a falar mais crimes, tentem fazer alguma coisa desastrada, fracassem, deixar muito clara a natureza bestial, cara, isso aqui é um prato cheio para você ser literalmente a sua justificativa para levar seus projetos políticos para frente. Então, assim, é uma porta que se abre, é um caminho político muito interessante, porque foge da polarização política tosca, muito
caricaturada, já saturada, onde os problemas reais estão batendo na porta e a discussão ideológica já perde muito sentido no Brasil de hoje. E aí surge essa oportunidade de dar um enfoque total ao crime. Ou seja, o problema de segurança e da cultura que está girando em torno desse crime organizado, desse estado paralelo. Só que aí nós temos que ver também o caminho que o MBL vai tomar, né? Vão continuar sendo liberais bundões? Vão dar uma tomada para um certo autoritarismo, que é inevitável e é o que nós precisamos no Brasil? Bom, não sei, acho difícil, mas a sacada é muito interessante. E eles já estão num nível de estrutura que dá para fazer isso. Tipo, eles já têm uma estrutura quase partidária, quadros bem organizados. Imagino que um projeto, né, tem lá acho que é livrinho amarelo. Não conheço muito bem a estrutura interna do MBL, mas imagino que eles tenham um consenso mínimo interno. Então, eles devem ter já um projeto, provavelmente, para chamar de seu. Já tem pessoas ocupando espaços públicos, como vereador, deputado federal, estadual e afins. Dá para tocar uma estratégia arriscada dessa. Só, né, reforcem a segurança dos seus membros. Mas eles já estão entregando tudo aqui, cara. Se você só publicizar isso aqui até o infinito, cara, você já vai ganhar um apoio gigantesco da população. Se esses caras tentam fazer alguma coisa contra os membros do MBL, a grande mídia vai ser obrigada a noticiar. E aí você criou o vilão perfeito. Então, assim, ao meu ver, vem no momento certo, em um grupo que já tem uma certa estrutura, é esperar os fatos agora e como eles vão gerenciar esse holofote que estão se virando para eles. Então, é hora de dar publicidade, é hora de organizar um discurso, um modus operandi muito específico para se aproveitar ao máximo dessa situação. E assim, é a pauta do momento. A política se esgotou, o que cabe é segurança pública, né? Bom, gente, esses aqui são os meus 2 dedos dessa questão. Eu até fico bastante entusiasmado, porque a gente consegue agora colocar como inimigos públicos claros esse tipo de baixa cultura, esses estados paralelos que é um dos principais problemas sociais que nós temos contemporaneamente. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo live. Até mais.